Amém? Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma saudação de paz aí para os nossos irmãos, nossos amigos que em algum momento irão assistir, né, a essa pregação, essa mensagem, o estudo dessa noite. O estudo dessa noite é muito importante, faz parte do nosso dia a dia e em algum momento nós já nos debatemos, nos encontramos com pessoas invejosas. Hoje nós iremos falar sobre inveja, olho gordo. Amém? Então fique ligadinho que Deus tem uma direção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá, meus queridos. O que é inveja, hein? A nível de provocação, o que é inveja? Olha para isso, rapaz. Vai um pouquinho mais além, viu? Um sentimento. É um sentimento, invejar o que é do outro, só que tem um detalhe. Dentro desse sentimento, certo? A pessoa invejosa, ela se sente mal, ela chega ao ponto de se entristecer por ver a felicidade alheia. Está na Bíblia isso, entendeu? Então olha que coisa, é algo profundo a inveja. E a Bíblia fala sobre a inveja em vários versículos. Vários versículos, né? Quem parará? Então é algo muito sério, é um assunto de grande importância para a gente tratar nessa noite, né? Então antes da gente fazer menção do texto bíblico, é bom, né, a nível de introdução, a gente destacar que onde impera o verdadeiro amor, não existe lugar para inveja. Amém? Porque se eu amo verdadeiramente o meu irmão, a minha irmã, eu não tenho que ter inveja das vitórias, eu tenho que me alegrar com as vitórias do meu irmão e de minha irmã. Amém? Já o invejoso, porque ele não ama, ele não é nutrido de amor, ele não nutre nenhum amor, ele vai ter raiva, vai até desejar mal, é um sentimento ruim, maligno, a inveja. Então hoje nós iremos falar sobre a inveja. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Preste atenção nesse texto. Eu vou explicar para você achar. Provérbios 14:30. Amém? Olha o que aqui diz o texto. O sentimento sadio é vida para o, mas a inveja é podridão para os ossos. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando, né, a gente entende logo essa parte carnal, né? Carne, não é verdade? Olha que coisa, mas a inveja, ela passa no limite do corpo. Ela vai até os ossos. Olha o que o texto está falando conosco. O sentimento sadio é vida para o corpo. Quem nutre bons sentimentos, é bom para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. Ou seja, vai ao nível mais profundo do ser humano, vai até os ossos. Amém. Não é só no corpo, não é só na carne, na pele. Não! Vai até os ossos, é podridão até para os ossos. Mas vamos lá, Salmos 73. Salmo 73. Nós temos alguns textos hoje para a gente trabalhar. Aqui fala, Salmo 73. Vamos lá, 73. Versículos do 1 ao 3. Preste
atenção nessa leitura aqui, ó. A leitura por si só aqui fala, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha o que é que ele diz, Asaf? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha o quê? Inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha que coisa interessante. Aqui tem algo aqui profundo aqui, viu? Era alguém que era de Deus, ia no templo, era um levita, mas era invejoso. Sem querer machucar ninguém, ofender ninguém, mas você tem esse sentimento? Quem tem que pedir a Deus. Ó, Deus tira isso de mim. Tem coisas que nós sabemos que não é de Deus, mas se não é de Deus, por que guardar? Tem pessoas que não podem ver nada de ninguém. Sabe aquela coisa do cara que é pidão? Acostumado a pedir, o cara não fuma, viu? Aí encontrou um amigo, está com a carteira de cigarro no bolso, olha que comparação. O cara não fuma, carteira de cigarro, ele, pô, como é que você está? Tá bem? Me deu um aí, para não deixar de pedir. E aí, poxa, está com queimado? Me deu um aí, uma bala, você chama de queimado, eu chamo de bala, você chama de bala, eu chamo de queimado, é minha época, ok? E aí, o cara, quando para não pedir nada, o cara está com um colírio no bolso, o que é isso aí? É um colírio, ele coloca umas gotinhas aqui no meu olho. Era assim, para não deixar de pedir, até colírio pedia, bota aqui no meu olho. Então tem pessoas que são assim. Isso é algo normal? Não é normal, é feio, né? Isso fere a ética, sabe? Fere a ética. Às vezes a gente tem vontade de ter muitas coisas, mas a gente não deve agir assim, sabe? Ficar pedindo as coisas, né? Eu creio num Deus que toca no coração, inclina o coração para nos abençoar no momento que Ele quiser nos abençoar. Tem alguém que crê assim? Amém? Então a gente não precisa ficar pedindo, ok? A gente pode pedir sempre a Deus. Então, preste atenção nisso. Vamos falar aqui algumas situações aqui envolvendo a inveja. A inveja anda na contramão da palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Vamos ver o que Tiago fala. Tiago fala sobre inveja. Vamos lá. Tiago capítulo 3, versículo 14. Tiago 3, 14. Tem pessoas sofrendo por causa de inveja, porque isso é real, isso aqui não é invenção, isso aí é história, não é história não, é verdade, está na Bíblia, é Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia e está na vida, está na vida, é na prática, é verdade. É interessante que está na Bíblia mesmo, quando Asaf, né, ele começa a observar a vida do ímpio. Isso. Ele começa a sentir inveja, ele começa a desejar a vida que as pessoas que os ímpios tinham. Isso. E ele começou a sofrer por causa disso. Então a inveja traz sofrimento. Traz. É interessante que muitas das vezes a pessoa pensa, se mais cristão sente inveja, Asaf é crente, Asaf é chefe do ministério do louvor, podemos dizer assim. Isso eu levei, né? Então, nem mesmo os crentes se não vigiar, não está isento de ter inveja. Pois é. Às vezes nós estamos dentro da igreja, ou melhor, mais do que estar dentro de uma igreja, de um templo, às vezes nós estamos na presença de Deus e carregando na nossa mochila espiritual um sentimento que não é bíblico. É do diabo, é maligno. A inveja é algo que é do maligno, é do capeta. A inveja é do capeta. Ok? Vamos ver o que Tiago fala aqui, Tiago 3,14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Não mintais contra a verdade. Ou seja, a gente precisa ter a atitude de Asaf. Asaf reconheceu
que ele tinha esse sentimento maligno. Ok? Nós precisamos, sabe qual é às vezes o mal da gente, cristãos? Sabe qual é o mal da gente? É porque a gente tem que passar uma imagem que a gente não pode adoecer. Sabe? A gente não pode em algum momento, né, ficar triste. Né? A gente não vive triste, mas a gente pode em algum momento ficar triste. Perdi alguém que eu gosto, eu vou estar alegre? Eu não vou entristecer? Sim. Entendeu? Então a gente tem que parar com isso. Nós somos de carne e osso. Temos um espírito, temos uma alma, mas nós, a Bíblia mesmo fala sobre isso, que o que sobrevém ao ímpio, de igual modo, o que vai ter diferença é como cada um vai encarar a situação adversa e como vai passar por ela. Aí é que está a diferença. Mas na verdade todos nós estamos expostos às mesmas situações. Então a gente tem que parar com isso. Ah não, se eu chorar, né? Poxa, imagina o pastor chorar. É por isso que pastores todos os anos morrem muitos. Sabia? Porque não suportam a pressão, ficam ali calado, se corroendo, aí chega um momento que não resolve as situações, se jogam, se matam. É só vocês olharem aí no YouTube aí, certo? Tem muitos pastores, todos os anos, centenas de pastores tiram suas próprias vidas. É triste isso. Eu não vou nem falar dos irmãos, que o número ainda é bem maior. Entendeu? Que aí às vezes aí entra muitas situações de depressão, aí tudo quer dizer que é o diabo. Não é o diabo. Aí o que acontece? O irmão está depressivo, o pastor está depressivo por alguma situação. Aí sabe o que acontece? O pastor é do diabo. Aí o pastor, para não dizer que está doente, para não ser encarado como alguém do diabo, ele vai morrendo aos poucos, vai se isolando, vai ficando triste e a tristeza vai matando ele. E chega um momento que ele vai dar cabo da própria vida, achando que aquilo ali vai ser a solução do problema, o que é uma grande mentira. Amém? Então a gente tem que parar com isso. Está doendo, a gente tem que falar mesmo, está doendo. Certo? Eu choro. Ou vocês pensaram que eu era de ferro? Eu choro. Eu sinto. Eu tenho sentimento. Amém? Amém. Então a gente precisa, é uma noite de despertamento, ok? Então vamos lá. Ser sincero com Asaf, né, em relação ao perverso sentimento, aquilo fez toda a diferença. Ele foi ao templo, foi na presença de Deus, e lá ele confessou, e lá ele viu o fim dos ímpios, ok? Nós precisamos, né, procurar pessoas, né? A gente está estudando um livro lá, eu, Lucas e Paz, e o livro fala da multidão de conselheiros. Gente, o quanto é importante a gente ter conselheiros, sabia? Uma pessoa para nos aconselhar, pessoas que têm uma vida no altar, pessoas que realmente têm a direção de Deus. Não é o que eu acho, ainda que eu tenha vivência, algumas experiências, passei por algumas coisas, mas é aconselhar conforme as Santas Escrituras. A gente precisa disso. E diz que, ó, na multidão de conselhos há sucesso, né? Resumindo, há sucesso, há vitórias. Às vezes, cristãos não procuram o pastor, né? Não conversa com o pastor, não se abre com o pastor, vai procurar, sabe o quê? O ímpio. Aí o ímpio vai aconselhar, vai, conforme a sua visão. Está com problema no casamento, por exemplo. Imagina, eu ímpio, aí vem uma pessoa para mim, e aí meu brother, pô, a mulher lá em casa tá zoando minha cabeça e tal. Aqui, troca logo essa mulher por duas. Esse é o conselho do ímpio. Troca por 2020, entendeu? É assim, entendeu? Mas isso é a visão do ímpio. Aí um homem de Deus, né, vem se aconselhar, pô, estou com um problema lá em casa, pastor. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, vamos orar. Vamos pedir a Deus direção, vamos pedir a Deus a intervenção. E assim, então a gente tem que ter cuidado. Conselhos, eles são importantes. Agora, quem está aconselhando também deve ser avaliado. Amém? Então vamos lá. Né? A inveja anda na contramão da palavra de Deus. Todos concordam com isso? Vamos lá. A inveja impede o crescimento da vida espiritual. Por
invejoso, ele fica impedido. Vamos ver na Bíblia? O negócio é Bíblia, vamos lá, né? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 1 e 2. É isso mesmo? 1 Pedro 2, 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz, ó. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vai crescendo. Assim, como é que está de vocês aí? Vai crescendo? Está a mesma coisa, né? Então, ó, quem tem esse sentimento malícia, o que tem de cristão malicioso, sabe? Não confia em ninguém, não acredita em ninguém, está falando com essa cheia de maldade, sabe? Isso não é de Deus. Uma coisa é a gente pedir a Deus sabedoria, visão, certo? Agora andar de maldade, na malícia, isso impede, é o que a Bíblia acaba de nos dizer aqui, nos mostrar. Isso impede o crescimento espiritual, o crescimento da nossa fé. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, não? Olha, a mãe está me ajudando aí. Eu tenho uma amiga, por sinal, ela é para a área de saúde, então está aposentada. Na igreja, que não precisa falar o nome, né? Ela é tão maliciosa que até os remédios que ela não vai ao médico, ela não toma. Aí ela Faz de conta? Ela liga para mim, mas se fosse você tomaria esse remédio, aí eu disse sim. Como é que tu passou o remédio? Porque eu estou com isso e isso. Aí eu tenho medo, sei lá, esse remédio hoje em dia não sabe no Brasil. Está com um médico novo. Eu disse sim. Minha irmã, o médico passou para você com remédio. Aí eu vou pesquisar na internet e vou olhar. Pronto, fulano, aí eu tomaria esse remédio, é tudo que você tem. Em vez de ela com uma caixa de remédio que está dizendo R$200. Aí eu fiquei, por exemplo, senti uma dor, assim, eu coincidência que o médico passou lá com o remédio igual. Aí eu liguei para ela e disse, eu passei, vai fazendo, eu tenho essa caixa novinha aqui. Ela me dá. Porque tem uma fulana, você fulana, aí tem que comer, tem que tomar, sei lá, esse médico novo hoje em dia. Ela é tão aliciante, não um medicamento, mas em outras coisas. É assim, ó. Tem pessoas que elas não confiam em ninguém. Tenho 20 anos de evangelho, tenho 23 anos de evangelho, quando ela fala de Deus, eu sou nova. Eu não quero me comparar com os 20 anos de jeito nenhum. Mas assim, é uma malícia tão. Mas chega a ser nojento, né? Mas demoníaco, pra mim é E a gente percebe isso, né? E isso faz mal. tudo e todo mundo para ela é falso, todo mundo para ela. É assim um negócio estranho. Mas é. Conosco, eu não vou citar nomes aqui, como a senhora falou também, teve uma irmã e ela falou para mim uma certa feita, né? Ela disse, pastor, eu tenho visão, eu sou muito maliciosa. Você viu? Eu não vi nada, meu irmão. Não vi nada. Né? Tem pessoas que já andam olhando as pessoas com os olhos. Eu gosto de acreditar nas pessoas. Até me provar o contrário, eu gosto de acreditar. Imagina a gente viver aqui no mundo sem acreditar nas pessoas. Uma coisa é a gente depositar toda a nossa confiança em alguém que a gente não conhece. É uma outra história. A gente tem que pisar devagarzinho. Agora, poxa, viver desacreditando de todo mundo é chato isso. Termina sendo até uma ofensa para as pessoas. Né? Exatamente, gostei disso. É isso aí. Geralmente a gente vê o outro como a gente se vê, né? É isso aí. Então a gente precisa tirar a Bíblia. Isso aqui é a resposta bíblica para nós, ó. Deixando, ó, quem é que tem que deixar? Não é Deus tirando, é nós deixando. Ó, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. O que tem de
cristãos que enganavam lá no mundo, está dentro das igrejas e continuam enganando. Eu vou contar um caso aqui, também não vou citar nome, é de uma igreja, de uma pessoa que falou comigo, falou com minha esposa também, dentro da igreja, dando golpe dentro da igreja. Você sabe o que eu estou falando? Você lembra? Entendeu? A irmã ficou desesperada, a irmã, em um momento de fraqueza, recebeu, não podia colocar na conta dela o dinheiro, aí conversou na igreja, a irmã na igreja ouviu, menino, eu empresto minha conta para você. Coitada, surrupiou uma grana alta da mulher, a mulher está em tempo de ficar doida. Pastor, você ora por mim, né, que eu tiro lá em Salvador e tal, você ora por mim? Eu oro, minha irmã, mas faltou vigilância, né? Isso dentro da igreja. Resultado, pegou o dinheiro da irmã, disse que o dinheiro ficou bloqueado, que tinha feito uma aplicação cheia de mentira. Resultado, comprou um carro importado lá, eu acho. Um carro importado, carro caro. Ou seja, enganando dentro da igreja, e uma pessoa de confiança até lá do pastor, uma igreja grande de Salvador. Não vou citar o nome que a pessoa pode estar assistindo aí, entendeu? Mas a gente tem que deixar, a gente precisa deixar isso. No mundo eu enganava, e também era enganado. Aí eu venho para Jesus, eu vou estar com a mesma mentalidade de enganar, passar perna nas pessoas? Não, isso aí é o rudimento do mundo. Olha o que a Bíblia fala aí, Felipe, por gentileza, lê aí com essa voz aí de trombeta. Eu botei você para ler que você está querendo dormir, rapaz. Eu estou vendo aí sua cara. Colossenses 2,8. Colossenses 2,8. Olha aí o que é que está dizendo. A gente precisa, nós somos cristãos, mas não somos bestas, bobos, ok? Embora muitas pessoas pensem assim, nos vejam assim, mas nós não somos, ok? Olha o que é que ele fala aí, Felipe, por favor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Olha para isso. Cuidado. É uma advertência, né? O apóstolo Paulo ali está advertindo aquela igreja, ok? Nós precisamos ter cuidado. Às vezes a gente vê muita conversa bonita, mas é o intuito de enganar, engano, pessoas que gostam de enganar. Então a gente precisa deixar nossa bagagem do Egito no Egito. O povo estava saindo do Egito, mas estava levando o Egito dentro de suas mochilinhas. Então é preciso deixar o Egito no Egito. Se na mochila tem parte do Egito, deixa lá também. Então nós estamos indo para uma terra nova, para uma vida nova, com bagagens velhas? Não cabe. Não cabe. E é uma decisão, olha o que o texto diz, deixando, nós precisamos deixar. Então, essa noite é uma noite para a gente refletir. Nós que aqui estamos, os que estão nos acompanhando também, né, por meio dessa live, precisamos refletir nessa noite. Eu tenho esse sentimento comigo, mas pastor, como é que eu posso identificar esse sentimento? Pronto, é fácil. Você se alegra quando você vê uma pessoa, né, sendo bem sucedida, né, uma pessoa vencendo, conquistando na vida? Se você se alegra, você não é invejoso, você não é invejosa. Agora, se você sente uma dor, se você diz, poxa, por que ele, por que ela, por que não eu? Se isso te causa uma tristeza, te causa dor, você precisa de um tratamento. E o tratamento, pegando o gancho aqui de tratamento, no mundo quando se fala de inveja, porque inveja e olho gordo, elas estão juntas, caminham juntas. Primeiro a pessoa olha, depois a pessoa cobiça. Não é verdade? Então a inveja está dentro do que a pessoa está vendo a outra ter. Então caminham juntas. Ok? São palavras correlatas, né? Eu diria que até sinônimas, certo? No mundo, se você for falar, fulano de tal, eu estou de olhado. Já ouviu essa ideia? Fulano de tal? Diz, eu estou de olhado. Como esse negócio, menino, de olhado? Olhado aí só com guiné, arruda, alecrim, sal grosso, é quase uma feijoada. Vocês já ouviram isso já? Ainda tem a figa, o patuá, a figa, já viu a figa? Contra o olho gordo, contra a inveja. Ainda tem a pimenta
está todos os dias revestido de Cristo. Mas, pastor, eu já. Não vou dizer que não para que eu acredite. Mas tem pessoas que têm a mão ruim com esse negócio. Eu digo porque teve pessoas que catar pimenta lá no canto lá de casa da minha mãe e no dia seguinte a pimenta amanhecer murcha. Sim, é uma planta sensível, né? Será que ela identifica a pessoa que é... Eu não sei, mas a pessoa deve ter Eu já ouvi falar muito disso aí. Eu, sinceramente, eu não sei Eu não explicar. acreditava não, mas eu Ok? eu vi a pena. É olho de seca pimenteira. Porque na verdade tem pessoa tão carregada, tão amaldiçoada, que você coloca. Porque eu não acreditava não, falava que nada disso aí é dizer do povo, mas o rapaz quando tinha... Outro dia morreu. Outro dia que já começou a morte. Rapaz, eu falei, ela não é que o negócio é verdade. Mas existe. É bom deixar claro aqui. O mal existe. Pastor, só voltando assim, Fica à vontade. pela inveja. A inveja é um sentimento tão maligno, né? E a inveja, ela não quer ter, ela quer ter aquilo que você tem. Ela não se alega com a conquista que ela conquista, ela quer ter o que você tem. Isso. O sentimento, a inveja é um sentimento tão maligno que ele mata uma pessoa para tomar o lugar daquela pessoa, para tomar as coisas daquela pessoa. Então, o invejoso, ele não se contenta com as suas coisas, ele quer ter o que a pessoa tem. A gente vê muito isso em trabalho, né? Pessoas que fazem de tudo para tomar o lugar do outro no trabalho. Ó, não basta ser igual. Porque querer igual, cair para vender, todo mundo vai chegar lá e vai, não, mas eu quero o que é dele, eu quero o homem dela, eu quero a mulher dele, eu quero a vida. Às vezes você não tem nada. Sua vida é tão simples, mas as pessoas te invejam. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Olha que coisa. Pastor, hoje nós estamos até fazendo uma meditação diária e sobre isso também. Foi sobre inveja? Êxodo 20 e 17. Vê aí, Felipe. Como é que está aqui na meditação? É isso aí mesmo. O invejoso, ele quer a vida da pessoa, né? Está sempre olhando para a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é melhor. É mais verde. Eu quero ter essa grama, Você quer ver um invejoso também? Às vezes o invejoso ele está querendo comprar algo que você não colocou valor. E aí está vendendo? Tem um carro. E aí está vendendo? Não, meu irmão, não tem placa. Ou vai procurar uma concessionária, meu irmão. Vai procurar uma concessionária, meu irmão. Aqui não está vendendo, não. Sabe o que é isso? Quer o que é seu. E o invejoso está fazendo de tudo para comprar o seu carro. Mas é. Não, eu estou pedindo a Deus que ele se aperte para eu comprar. Tem pessoas que são assim. Isso existe, gente. Existe. E tanto existe que está na Bíblia. É uma advertência para nós hoje, para a gente abrir mais os nossos olhos. Amém? Filipão. Aí, Êxodo 20 e 17. Pode ler. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu mais ou menos sobre isso aí, sobre a questão da inveja, né? Eu não lembro que versículo, que passagem lá, que diz também que tem 6 coisas que Deus odeia e 7 que ele abomina, né? É o que Foi você sobre isso vê. também, isso. É o que você vê a contenda entre os irmãos. Está lá envolvido também a questão da inveja. É Provérbios o quê? Eu não me recordo agora. Provérbios? Mas vamos lá. Você achar aí, você. Vamos lá. Então, ó, a inveja anda na contramão da palavra de Deus? Sim? Vamos lá. A inveja impede o crescimento espiritual? Sim. Ok? Então nós, quem é que deixa a inveja? É Deus que tira da gente ou a gente que tem que tirar da nossa vida? A gente que precisa tirar, uma decisão nossa, ó, deixando, ele dá ó, a dica, deixando, ó, toda malícia e inveja, ok? Então nós precisamos, é uma ação nossa. Outra coisa, quer falar? Alguém quer falar aí? Não tem Quer problema. falar? Não. Então poderemos dizer que um dos motivos do pecado pela qual Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus foi inveja? Sim, ele desejou o lugar de Deus, né? Porque ele era Acima de Deus.
Porque a Bíblia diz que ele era unido, ele era o mais belo entre os anjos. Quer dizer, isso é todo mundo que ele disse assim, não, rapaz, eu não trabalho de Deus, eu não queria ser igual a Deus. Então podemos dizer que. Sim, podemos sim, sem medo de errar. Podemos também, pegando esse gancho seu aí, podemos também ir para Gênesis e dizer que a queda ali no Gênesis da mulher e do homem, foi porque o diabo lançou ele disse, nada, é porque você vai ser igual a Deus. Então, ó, ela cobiçou, ela foi engordada. Entendeu? Então pode ser sim. Ali está implícito, o texto não está falando, né? Porque ela invejou. Vamos ver como é que está isso aqui, para a gente interpretar junto? Vamos lá. Gênesis capítulo. É logo no começo aí, eu não lembro assim de cabeça, não me ajude aí, tem achado? Vamos ver aí a queda aí. É o 3, né? Capítulo 3, quanto? 6. 6? Do 5 em diante. Vamos ler do 5 em diante. Porque Deus sabe que. Não, vamos ler o 4 em diante. Ó, o que a serpente diz. Quem disse o que a serpente aqui, ó. Leia aí, Felipe, por favor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sereis? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Pronto. Então a mulher desejou o quê? Ser conhecedora do bem e do mal. Entendeu? Então teve um desejo aqui. Foi lançado um prato, certo? E está implícito aqui. Então ela desejou. Ok? Implícito também explícito. Porque não está com as palavras. É porque eu falo implícito porque não tem aqui a palavra dizendo que ela invejou, né? Mas dá a entender que ela, né? Ela desejou isso. Ela disse, poxa, você, como Deus, tem pessoas até hoje dando ouvido à serpente. A gente não pode dar ouvido à serpente. A gente tem que dar ouvido à voz de Deus. E Deus já tinha falado com eles. Ó, comam de todas as árvores, vocês podem comer, com exceção da árvore que está no meio do jardim. Que diabo de teimosia, né? Teve um jardim perfeito, que o Éden significa perfeição. Perfeito, tudo ali. Não precisava nem trabalhar. Mas, ó, foi justamente naquele lugar, naquela árvore que Deus disse, não toque. É muita desobediência, né? Onde é que está lavando? Ah, meu Deus, essa aí é a pergunta que ninguém sabe responder, né, Adriano? Os maiores teólogos aí dizem que Adão estava dando nome aos bichos. Dizem, a Bíblia não diz isso, né? Mas Deus deu uma determinação a Adão, né? E ele desse o nome dos animais que a gente vê, o leão, tigre, foram nomes dados por Adão. Ele que deu o nome. Amém? Vamos lá. A inveja é alimentada por mentes carnais. Uma coisa em algum momento, sabe? Em algum momento, por uma falta de vigilância, você diz, poxa, queria ter, mas depois você diz, não, é isso, eu não posso pensar assim. Agora, outra coisa totalmente diferente é alguém alimentar aquele sentimento maligno. Não, eu quero ter o que o irmão tem. Eu quero que o irmão tem. Eu não quero igual ao irmão, eu quero que o irmão tem. A inveja é por aí, a inveja. Entendeu? Porque assim, né? No mundo não existe uma Maria só. Calma, deixa eu explicar. Ok? Pronto. Compramos esse microfone. É exclusividade da IBRV esse microfone? Não, outras pessoas dizem, poxa, eu achei aquele microfone legal. Se outros comprarem, essas outras pessoas estão sendo invejosas? Não. Aí, ó, está aí para todo mundo que tem dinheiro, tem condições, que deseja comprar. Agora, eu quero aquele microfone da IBRV. Aquele dali, eu quero. Aí já é algo já, sabe, maligno. Ok? Aí é algo que a gente precisa realmente parar e pensar direitinho. Vamos
Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa inveja, né? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. 1 aos Coríntios. Tereza, cadê meu amigo aqui, né? Um 13, 1 Coríntios 1:13. 1 Coríntios 1:13. Olha que coisa interessante. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aqui nós sabemos que aqui estava tendo aqui uma disputa, né? Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, certo? E ali estava tendo uma competição, né? E ali estava tendo uma vaidade ali no meio deles, né? E aí o texto vai nos dizer que isso é um sentimento carnal, um sentimento de competição, sabe? Você sabia que tem invejosos da fé? Às vezes tem pessoas que têm inveja do dom que Deus deu para vocês. O dom que Deus nos deu no pessoal. Tem pessoas que invejam. Poxa, eu queria ter o dom dela. Eu queria ser assim. Eu queria. Se incomoda quando vê Deus usando aquela área. Certo? Só que, se fosse simplesmente, né, por querer ter o mesmo dom que o irmão, isso não tem problema nenhum. Né? Deus é uma fonte inesgotável. O dom que Deus me deu, Ele pode dar a qualquer um. Amém? O dom que Deus deu para você, pode dar para mim também, pode dar para qualquer um. Agora, tem inveja porque Deus usa o irmão, a irmã em determinada área, isso é algo, sabe, preocupante. Preocupante. E Deus nessa noite Ele está nos despertando. Aqui havia uma competição, algo carnal. A inveja é alimentada por mentes carnais. Uma mente espiritual não estaria aqui dizendo eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, porque não foi nem Paulo nem Apolo que pagou o preço na cruz. Isso aí é coisa de carnal. Tinha que estar com o olhar em Cristo. Amém. E nós precisamos ter a mente de Cristo. Glórias a Deus. A mente de Cristo é uma mente que se alegra com a vitória dos outros. Eu digo para vocês, eu me alegro com a vitória dos meus irmãos. É sério. É sério, eu vejo às vezes a gente pagando preço, lutando, né? E aí eu vejo Deus abençoando. Isso me alegra mesmo. Infelizmente tem pessoas que às vezes a gente olha, eu já passei por isso. E dentro da minha parentela, né? Um parente meu chegou em casa uma vez, eu falei, olha rapaz, poxa, fiz vestibular e tal, estou cursando direito. Rapaz, não sei se o pai te lembra disso. Você lembra disso, né? Sentado assim na sala, mas logo direito, era o sonho dele. Era o sonho dele. Eu poderia ter feito também. Era o sonho dele. Né? Mas você via que não se alegrava com a minha alegria. Isso é característico de uma pessoa invejosa. O invejoso, quando você for contar as boas novas, a notícia das vitórias, tem pessoa que vai dizer, foi mesmo? Calma. Vai estar assim, confiante. Sabe por quê? Porque não tem a capacidade bíblica. A Bíblia diz assim, porque nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então nós precisamos, é uma noite de reflexão, é uma noite da gente dar um mergulho dentro de nós mesmos e a gente vê, poxa, eu consigo me alegrar com a vitória de meus irmãos? Eu consigo me alegrar? Ou eu fico triste quando eu vejo um irmão prosperando? Isso me entristece? Isso é característica de alguém que precisa se lutar, alguém que precisa orar forte aí com Deus, né, para sair de uma campanha de libertação forte. Porque é inveja. É inveja que às vezes o invejoso ele não consegue disfarçar. Sabia disso? Ele não consegue disfarçar. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar em alguns casos, né? Alguns tipos de inveja. Existe, eu até citei uma aqui agora,
a Bíblia menciona vários tipos de inveja, né? Familiar. Vocês conseguem lembrar de uma inveja familiar na Bíblia? Alguém lembra de uma inveja? Caim e Abel. Tem outro caso também. O irmão do filho Raquel e Leia. Está recheado, né? Está recheado. Certo? Jacó e Esaú. Eu anotei aqui, vocês foram profundos aqui. Parece até que vocês estudaram esse assunto. Eu falei aqui, eu coloquei aqui Miriam e Arão. Você lembram? A inveja deles? A inveja é algo tão abominável, é tão algo assim que Deus abomina, que ela ficou. Preciso Moisés orar. Moisés, o que ela estava falando mal, Deus diz, eu ouço a oração dele. Vamos ver como é que está na Bíblia aqui? Números 12. A Deus vai falar? Só pegar um gancho aí para Fala, vai falar. A inveja é um sentimento tão silencioso que às vezes a pessoa nem percebe. Aos pouquinhos, ali vai detendo aquele sentimento e quando pensa que não, a pessoa está sendo invejosa e nem percebe. Mas é. Miriam se tornou invejosa, não pode enviar para a noite, não. Não. Há tempo, então ela vinha, então assim, é um sentimento muito perigoso, nós todos os dias precisamos pedir orientação a Deus, Senhor, no coração, porque às vezes a inveja é um sentimento da carne, muitas das vezes temos que pedir direção a Deus, para Deus estar sondando o nosso coração e para que Deus tire tudo aquilo que está dentro do nosso coração, porque às vezes nós não sabemos, pastor. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, todos os dias nós temos que fazer a reflexão. Tira tudo aquilo que não te agrada dentro de nós. Esse sentimento de inveja é um sentimento que você nem percebe. Às pensar que não, você é tomado. Verdade, gostei. A Adriana falou aí porque eu estava aqui querendo falar. Né? Porque assim, a inveja é um sentimento que é fácil de se detectar no outro. Sim. Mas nós estamos sujeitos a ter inveja. E é um sentimento difícil da gente detectar. Mas essa noite é a noite da gente vai detectar. E a inveja, ela pode surgir de diversas situações. Desde a infância, se você tinha um pai ou uma mãe que optava mais por um filho do que por um outro, aí vem o quê? O sentimento de comparação. Querendo ou não, a pessoa está sujeita a ter inveja. E aquilo ali pode marcar a vida daquela pessoa de uma forma profunda. Então, a inveja, ela pode nascer em várias situações. Sim. E é um sentimento que, principalmente no meio cristão, é muito fácil dizer, fulano tem inveja, mas eu, né? Mas qualquer um de nós somos sujeitos. E como a Adriana bem colocou, a gente precisa todos os dias colocar isso diante de Deus e falar, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim o caminho mau e guia-me pelo caminho reto da justiça, porque é a natureza, é a alma, né, que está em processo. Todos nós somos sujeitos a Deus. Então vamos ver o texto dele. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cushita, né? Que tem Cusita, né? No meu tem Cusita. Minha Bíblia, a tradução é diferente. Com quem casaram? Porquanto tinha casado com a mulher Cusita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Ao invés de olhar, só falou somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Só isso aqui. Né? E a gente já sabe já o resultado. Aqui nasce a inveja. Como quem diz, Deus só fala com ele e não por nós também. E a gente sabe qual foi o resultado. Ok? Só que se a gente continuar lendo aqui, a gente vê que Deus, ele tinha algo, Oi? Alguém falou aí? Quer falar? Quer falar? Coisas aí de Deus, Batinha. Porque os dois, né? Mas na verdade o sentimento, quem
causou aquilo ali foi Miriam. Na verdade, Arão ele só se deixou levar pela conversa de Miriam. Mas na verdade, no coração de Arão não teve inveja. Mas o texto diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Os dois falaram. Agora Deus agiu com o mundo, né? É porque, gente. Agora será que é porque Arão era assim sacerdote? Será que é porque Arão? Não. Eu acho que a quem mais é dado, mais é cobrado. É o que a Bíblia fala, né? Talvez Deus tenha mergulhado, ele tenha visto a intenção. Sim, isso. A intenção, né? Talvez em Miriam tinha uma intenção perversa. Isso. Às vezes a gente está falando com alguém e às vezes a gente termina até, não, ok, beleza, eu concordo com você, mas no fundo não é aquilo que a gente está falando. Às vezes é para ser educado, não queira ser educado. Entre ser verdadeiro e ser educado, seja verdadeiro. Ok? Eu não sei dizer ao certo, eu confesso aqui para vocês, porque Deus puniu Miriam e Arão não. É porque é Deus que sonda os corações, né? Entendeu? E como eu não tenho resposta, eu corro direto para Deuteronômio 29 e 29. É lá. Tem que correr, né, igreja? É melhor do que eu falar o que eu não sei, né? É a melhor resposta. E aí eu falo o que eu não sei, daqui a pouco eu estou criando uma nova Bíblia, e aí eu estou entrando por um caminho que não agrada a Deus. Então eu não sei. As coisas reveladas nos pertencem. Entendeu? Mas vamos lá. Essa questão aqui de Miriam, eu falei que a Bíblia menciona vários tipos de inveja. Familiar. Aqui, além de ser familiar, aqui também tem algo espiritual. Porque eles demonstraram aqui uma inveja, né, pela intimidade que ele tinha com Deus. Entendeu? Então tem um lado espiritual aqui também. E você acha que isso não acontece? Nas igrejas tem pessoas que têm inveja. Poxa, ela é irmã, rapaz, ela fala daquele jeito, ela com Deus, usa aquele irmão, poxa, não sei o que e tal. Gente, Deus está aí para dar a todos quanto queiram. Não é só querer, a todos quanto buscam. O segredo não é só querer. Tem pessoas que querem. O invejoso às vezes quer, mas não faz força nenhuma. Não faz força nenhuma. Não é isso? É verdade. Então, o segredo não é querer, o segredo é buscar. Certo? E às vezes o que Deus vai dar a você, Felipe, Ele não vai me dar nunca. Porque o que é bênção na sua vida, na minha poderia ser destruição. Alguém está entendendo isso aqui? Sim. A capa, as armaduras de Saul serviu para Davi, não era muito boa para Saul. Mas para Davi não, impedia ele de andar. Outro exemplo aí, Saul e Davi, quando a multidão de pessoas vieram, né? Isso. Saul ganhou, né? Milhares, Davi centenas de milhares. Uma música na dor. A partir daquilo ali, ele não tinha, mas começou a surgir o sentimento, né? Isso. Vamos lá. Inveja espiritual. Atos 17:5. Alguém pode ler? Atos 17:5. Outro pode estar buscando aí Eclesiastes 4:4. Né? Inveja quando outros são bem-sucedidos. Atos 17, Atos 17:5. E o outro texto é Eclesiastes 4:4. Então, primeiro, Atos 17:5, depois Eclesiastes 4:4. Atos 17. Se alguém achou, quiser ler, Atos 17:5. Vai ler para cá? Então pronto, fica à vontade. Pode ler. Eclesiastes? Pronto, eu li já. Também vi todo o trabalho, todo ele procede. Não, aqui é Eclesiastes. Pode ler. Pode ler. Também vi que todo o trabalho, todo ele procede da inveja. Entre as pessoas. Isso também é ilustrando e Perseguir o bem. A inveja é algo que é um engano. A inveja é um engano. A pessoa vai alimentando aquilo ali, sabe? O invejoso, muitas das vezes, ele deixa de viver. É como o Felipe falou ali, certo?
a pessoa parece que fica paralisada só olhando para a vida do outro, para a grama do outro, do vizinho. Não vive. Não vive. Vive em função de querer o que é do outro. Entendeu? Então é algo ruim. Imagina, eu coloquei aqui uma definição aqui de inveja, um conceito aqui. Cadê? Anotei aqui. Inveja causa desgosto, tristeza, provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Olha que coisa pesada, gente. Pessoas, olha, isso é sério. Tem pessoas que nesse exato momento estão tristes porque está vendo você e eu prosperando. A inveja, então, nesse caso, é a pessoa não querer que a outra seja feliz. Ela não quer que aquela pessoa viva bem. Exatamente, isso aí também. Então, me diz uma coisa. Eu acho que existe uma diferença, então, nesse caso, entre a inveja e a cobiça, né? Porque a cobiça é a pessoa desejar aquilo que o outro tem, embora a inveja também faça parte. É o que nós chamamos de olho gordo. Caminham juntas, não é a mesma coisa. E a inveja em si é focada na pessoa em si. Você não quer que aquela pessoa tenha. Você não quer que aquela pessoa seja feliz. Isso. Né? Você querer ver a destruição daquela pessoa. Né? É querer ter o que é da pessoa. Vou dar um exemplo aqui clássico. Né? A pessoa invejosa, a inveja é um sentimento tão perverso, tão maligno, que a pessoa diz assim: poxa, tomara que ela morra para eu ficar com o marido dela. Tomara que fique desempregado para eu pegar aquele carro para mim. Sabe? É pessoas que fazem propostas, certo? Para algo que não tem placa de vence. Ou seja, é uma pessoa que chega a um ponto, né, de já não conseguir mais descansar. Sabe? A pessoa, por exemplo, chega: quanto é? Está vendendo um bem seu? Não, meu irmão, não tem placa de venda, eu não vendo, não, é meu, eu não quero vender. Mas a pessoa está querendo o que é seu. Vai lá onde vende e compra. Mas aqui não. Mas aquele de lá que vende lá na loja, irmão, não presta. Tem que ser da pessoa. Então as duas coisas caminham juntas. Certo? Todas as duas coisas. Geralmente invejamos aquilo, geralmente o invejoso, ele vai invejar aquilo que ele está vendo. Não é isso? A inveja é mais um sentimento mais maligno do que a cobiça. Porque uma cobiça, ela vai cobiça, ela quer cobiçar, e a inveja ela vai te matar, ela vai matar a pessoa. Mas a cobiça está lá como pecado, né? É o pecado. É o pecado. A cobiçar a mulher. Tem pessoas que não conseguem descansar. Às vezes, por exemplo, uma mulher é casada, mas o cara cobiça tanto a mulher do cara, sabe? Cobiça tanto que vive com tantas mulheres no mundo, porque aquela mulher que tem, vamos dizer assim, um marido. É algo, né? Um mundo cheio de mulheres, né? É verdade? Mas não, tem que ser aquela daquele cara. Mas aquela tem dono já, vamos colocar assim, né? Ninguém comprou, nós conquistamos, né? Mas não só serve aquela. A cobiça desenfreada, né? É o que a gente chama de concupiscência. Ou seja, é algo que, né, a pessoa não se controla, termina virando já uma. Como é o nome daquela coisa de perseguição? Me esqueci agora. Me esqueci agora. Ajude em paz. Que termina virando uma perseguição. Obsessão. Vocês me ajudaram, é isso mesmo. Né? É algo que é doentio. É uma doença. É uma obsessão. Não, naquela mulher casada e feliz. O planeta está cheio de mulheres. Por que aquela? É algo doentio, né? E termina, se a pessoa tiver a oportunidade, mata até. Sabe? Mata, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. A gente tem visto isso, certo? O tempo todo aí. Hoje os relacionamentos, quando terminam por algum motivo aí, é todo mundo. Ah, é? Tá bom. Joga ácido na cara. Você já viu isso aí, né? Joga ácido, né? Enfim.
e faz miséria quando não vai lá, dá facada, dá tiro e mata. Que mundo nós estamos vivendo aí? Que reflexão nós tiramos disso? Por que o mundo está assim? O problema é do mundo ou é a ausência de Deus nas pessoas? A ausência de Deus. Né? A ausência de Deus dá espaço, sabe para quê? Para o crescimento da perversidade, da maldade. Né? A ausência de Deus é a ausência de amor. Né? Ninguém é invejoso se amar o outro. Eu nunca ouvi dizer que um pai, por exemplo, né, tem inveja do filho que está prosperando. Por quê? Porque geralmente os pais amam seus filhos e os pais querem o melhor para seus filhos. É assim? Mas a gente precisa, isso aqui também nos traz grandes lições. Cuidado com quem você leva para sua casa. Cuidado, outra advertência, cuidado, né, com quem você está dividindo os seus sonhos. Porque tem pessoas que elas batem nos seus ombros, mas no fundo, meu irmão, ela não força. Você falou e agora eu lembrei outra vez de inveja da família, de buscar seus irmãos. Sim! Agora ali eu te digo, viu? Aquele pai, ele teve culpa. Muita. Tem todo um contexto, né? Ali era uma família patriarcal, onde José não poderia jamais ser destaque, porque ele era o penúltimo filho, o último filho era o Benjamim, né? Ele era o penúltimo. Na família patriarcal, o primogênito, ele tem toda a regalia. Inclusive, ele é o sucessor quando o pai se vai, ok? Imagina aí, o penúltimo filho, quase o caçula, tendo o lugar, tomando o lugar. Para aquele lá, ele estava usurpando. Então, aquilo ali, o pai, para mim, né, eu sei que tudo tem um propósito, está na Bíblia, tudo tem um propósito, mas para mim, o pai, o Jacó, ele errou muito ali. Como é que ele dá uma túnica do destaque? Hoje, vamos dizer, dar uma roupa ao filho, né? Vamos dizer aqui, tira uma grife aí, boa aí. Uma grife aí, quem gosta de grife aí, só dá risada ali, quem é mais? Cia do teco? Cia do teco é fraquinha. Lacou, gente. Pronto, pega aí a mais cara dessa. Pega aí a mais cara, minha irmã Mara. Aí o qual? Pega a mais cara, vamos lá. Ele pega a melhor grife e dá justamente para José. Né? Pela lei judaica, ele não tinha direito. Aí o pai pega e dá o penúltimo filho, quase o caçula. Aí os outros filhos usando roupa da barroquinha. Aí pegaram lá, viu, velho? Aí como quem diz, como é que eu vou pra festa assim? Roupa da baixa do sapateiro, ó! Não, mas entendeu? E o outro, e o José charlando. Entendeu? Chega, Alfred, você foi do fundo do poço agora. Alfred, eu me lembro lá do Mares. Entendeu? O interessante é que eu vi uma pregação no Negócio que diz que a roupa de José era formada de todos os pedaços dos outros irmãos. Ou seja, na lógica, os irmãos não eram para ter inveja, porque são os pedaços de todos os outros. Entendeu? Cada um teve o seu, porém o que sobrou para José foi um pedaço. Não, mas faz sentido, né? É uma boa ilustração. Na verdade, não era só isso. Não era só isso. José, pode falar. Era o filho da mulher que ele amava. Isso. O filho de Raquel. Isso. Raquel não, de Raquel. Ela só deu dois. Benjamim era o último filho dele e o último de Raquel. Então, eles dois eram destaque no filho de Jacó. Sim. Porque ele amou Raquel. Filho da velhice. Desde o primeiro momento que ele viu Raquel, ele amou Raquel. Olha meu menino aí. A raspa do tacho aí. Meu menino. Meu garoto. Então, assim, esse amor que Ele ficou maravilhado com a
Esse amor que Jacó tinha pelos dois, Ele ficou assim, maravilhado. Só que os irmãos ficaram com inveja. Como que eles, poxa, trabalhamos o tempo todo, porque lá naquele contexto eles trabalhavam casados, os irmãos, cuidando das ovelhas, do pasto e tal, dos animais, né? E aí, poxa, ele ficava de boa. Ele era o peru do pai. Isso, era outro motivo. Era outro motivo. Era isso, O pai dizia, ô Zezinho, vai lá ver como é que seus irmãos estão, o que é que eles estão fazendo. Também não aprontava, né? Aí José voltava com o relatório, o pai estava tudo lá deitado, comendo seus gados, fazendo e acontecendo. Então eles caíram no descrédito do pai, né? E aí com aquela túnica do destaque, né? Ele se destacava com aquela túnica, né? Isso foi também algo assim que desagradou muito os seus irmãos. Mas a gente vê ali o fruto da inveja. Ó, uma inveja tão grande, né? Que eles começaram a nutrir um ódio tão grande pelo irmão, sangue deles. Queriam matar o irmão. Aí acho que foi Simeão que disse, né? Não. Aí veio passando como é que se diz? Uma comitiva, né, de ismaelita. Não, vem que a gente ganha até um dinheirinho com ele. Mas tudo fazia parte do plano de Deus. Mesmo se o pai José não fizesse a túnica, eles iriam ficar com ciúme do mesmo jeito. Quando o sonho ele havia revelado. O sonho, eles ficaram com raiva, mas teve um momento que até Jacó disse, poxa, agora até eu e sua mãe, a lua, né? Quando ele fala a lua e o sol e tal, aí entrou também o pai e a mãe, tudo se informando. Menino, para com esse negócio desse sonho aí, viu? Mas isso é coisa minha. Eu acho que ali o pai ele repreendeu o José justamente para mas ele sabe, o pai sabia o projeto que Deus tinha na vida de José. Com certeza. E eu vejo também, né, que uma escolhida de Deus, embora trilhe por alguns caminhos, passe por algumas coisas que não gostaria de passar, vai terminar no lugar que Deus quer. Quem diria, né? Lançado no buraco, vendido como escravo, né? Acusado de ter deitado com uma mulher, né? Uma das mulheres mais poderosas do Egito, a mulher do Potifar, vai para a prisão. Olha quantos lugares até chegar ao trono, né? Porque ele teve o trono lá de governador. Ele não foi o faraó, ok? Ele não era egípcio. Mas a Bíblia vai dizer que no Egito, maior do que ele, só Faraó. E um detalhe, só quando ele estava sentado no trono. Porque fora do trono, estava no mesmo nível. É Deus quem faz isso. É Deus. Então, as lutas, às vezes, a gente não entende. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não tem essa visão de águia. A nossa visão é limitada. Né? Às vezes a gente não entende que algumas situações que nós não gostaríamos de passar, na verdade, elas estão nos empurrando, nos aproximando do local que Deus já tem reservado para nós. Amém. Foi assim com José, exemplo, a gente tem que tirar esse exemplo para as nossas vidas. Amém? Então José é um grande exemplo também, ele sofreu, né, com a inveja. Cadê? Atos 17:5, a irmã Maria leu Eclesiastes 4, não foi? Atos 17:5. Mas o Deus é desobediente, movido de inveja, tomaram consigo a prisão e perverso dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade e assaltando a casa de Jafã. Procuravam trazer para junto do povo. Amém. Glórias a Deus, ó. Mas os judeus desobedientes, movidos de criaram um alvoroço na cidade. Né? Por ver, né, Paulo, Silas, né, ver os apóstolos ali, né, sendo usados por Deus, eles começaram a criar uma resistência. Confusão. Na verdade, olha, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Quem matou Cristo? Boa pergunta, a pergunta da noite. Quem matou Jesus? Os judeus? Quem? Os judeus. Os romanos, eles cumpriram a sentença. Cumpriram a sentença. Mas quem matou foi os judeus, os sacerdotes. Por quê? A pergunta é essa. Mas na inveja havia Cristo fazendo um milagre. Pronto! É
multidão, ele mudava, transformava realmente a vida das pessoas. Então aqueles, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os intérpretes da lei, eles estavam ali com ciúmes. Aí você vê que uma coisa, um mal chama a outra, Aí entra o ciúmes, entra a inveja, entra a ganância. Porque Jesus, quando ele chega ali, ele quebra ali paradigmas. Eles estavam muito apegados à lei mosaica, as coisas que estavam lá na Torá, só que Jesus, a questão do sábado mesmo, ele vê que Jesus ali quebra vários paradigmas ali. Sim. E aí eles terminam se achando que estivesse ficando para trás, que estivesse sendo substituído por Jesus. Na pesquisa do Ibope, eles estavam caindo. E Jesus sempre subindo. Então aquilo incomodou. Então isso aqui é bem legal para a gente entender. Quem matou Jesus? Os sacerdotes. A religião. É por isso que eu digo, eu detesto esse negócio de religião. A minha religião é Cristo. Às vezes a gente chega num lugar para evangelizar e eu vejo pessoas, não, porque a minha denominação, porque eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou isso e aquilo. Não, eu sou de Jesus. Jesus, a palavra religião no original é religar. Religião quer dizer religar. Religar o quê? Religar o ser humano ao Pai. Jesus, ele é a ponte. A ponte sempre tem a missão básica de ligar um lugar ao outro. Não é isso? Então Jesus, ele veio para ser uma ponte entre nós e o Pai. É por isso que ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão. Na verdade, a religião, na verdade, veio criada só para criar contenda, separação. Eu e Márcio estava sexta-feira lá no trabalho, a gente foi na tarde. Aí um operador, não sei se ele é especial, mas ele já tem muitos anos lá. Aí ele foi fazer um serviço e ficamos com esse operador para ele tirar tanta gente e tudo mais. E aí ele falando, agoniado lá, porque ele fez um PT de medo, e ele queria que a gente fizesse serviço de qualquer jeito. E aí ele falou, não, eu quero comer água hoje, não sei o que e tal. Aí ele falou, e vocês vão comer água hoje? Aí ele falou, tá chamando não, que a gente é no jeito e tal. Aí ele, vocês que... Peraí, eu vou ter que interromper aí. A gente não bebe não porque a gente é evangélico? Quem disse que é evangélico não bebe? Não, a gente a grosso modo a gente diz Peraí, me responda a pergunta. Vocês estão vendo aí calma. Vocês estão chocados aí, mas a pergunta ele disse que ele é evangélico e ele não bebe. Nós bebemos água, bebemos suco. Quem gosta de refrigerante é eu gosto de refrigerante. Foi a água que ele falou lá. Tô brincando. Aí, a gente falou que tal, que a gente não que a gente era evangélico, mas você é de que igreja? Aí a gente falou, eu falei, eu sou batista, e você? Márcio, não, eu sou da mesma igreja e tal, não sei o quê. Aí ele fez assim, eu não guardo esse negócio de religião. Eu falei, não, mas eu também não estou aqui para falar de igreja batista, assim, não, eu estou falando, nós somos de Jesus, porque ele falou que era afastado, né? Eu falei, por que você não volta para Jesus? No momento de você se aproximar de Jesus, esqueça esse negócio de comer água, dá para procurar se aproximar de Jesus, que o tempo do fim está chegando. Aí, meu irmão, comecei a falar um bocado de besteira. Aí eu falei, olha, deixa isso quieto no de Jesus, vamos fazer serviço. Mas você vê que a religião, às vezes as pessoas se machucam com uma questão de placa, essas coisas, e termina se apegando a Felipe, isso aí que você está falando é algo muito interessante. Você sabia que tem pessoas que não são evangélicas porque alguém pregou errado para passar uma imagem de que ser evangélico não pode nada. Não pode nada. Isso é verdade? Não. Eu te falei uma situação que eu passei. Olha, tem uma vida para mim aí. Olha isso aí, Romanos 12, 10, 2. Romanos 10, 2. Dá uma olhada aí. Está falando com pessoas religiosas. Eu creio até que essas pessoas são de Deus. Olha o que Paulo fala aí. Romanos 10, 2. Acho que é isso aí. Deixa eu ver se é isso. Romanos 10, 2. A Bíblia tem resposta para tudo. É isso mesmo. Porque lhes dou testemunho de que eles zelam por Deus, porém não com entendimento. Tem muitos irmãos aí que são cheios de, religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia não está falando nada disso. Certo? Mas eles têm zelo por Deus.
Mas o que está faltando para eles, sabe o que é? Entendimento, sabedoria. Mas o Evangelho é uma coisa tão simples para a gente pregar. Jesus, o maior pregador da história, ele pregava tão simples. A mensagem que Jesus pregava, qualquer pessoa entendia. O doutor da lei entendia e o agricultor também entendia. Sabe o que é isso? Simplicidade. Aí hoje eu vejo um mundo que sabe, aí cria tanta dificuldade que termina sendo pedras de tropeço. Esse não é o objetivo do Evangelho. Como está pregando para as pessoas que estão ali, não está pregando para si próprio. Exatamente. Então, olha o que Paulo disse. Ó, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Ou seja, respeitam, honram a Deus, mas não com entendimento. Ok? Então tem muitas denominações, religiões, né, que eles até realmente honram ao nosso Deus, né, eles adoram o nosso Deus, mas a gente está faltando para eles, sabe o quê? Entendimento, sabedoria, discernimento, né? E as pessoas precisam entender isso. Não estou aqui para falar de religião, né? Eu tenho que falar aqui, ó, do Salvador. É diferente, porque placa de igreja não é o problema do mundo, né? Às vezes as igrejas estão, sabe, uma por cima da outra, estão perto, então uma da outra, não é assim? Então o problema do mundo não é a igreja, ok? O problema do mundo às vezes realmente é convidar Cristo, é isso aí. Alguém quer falar? Não? Então vamos dar exemplos agora de invejas e consequências. Você já falou da espiritual? Espiritual? Você falou que existe tipo de inveja, né? Você falou da inveja familiar, depois você... Ah, 17:5. Inveja É espiritual, E a bíblica também, eu até citei aqui também, além de ser família, também tem algo espiritual, porque a inveja foi por algo espiritual, pela intimidade que Moisés tinha com Deus. A de Caim e Abel também. Eu vou falar agora sobre ele aqui, ó. Pode se encaixar como uma inveja espiritual também, pode. Caim, sim. E é algo que é ali uma aceitação de Deus, né? Isso, é espiritual. É espiritual. Agora o próximo é... Caim, agora a gente vai falar aqui agora, a gente saiu aqui, a Bíblia menciona vários tipos de inveja. Falamos aqui de familiar, inveja espiritual, inveja quando outros são bem-sucedidos, né? Eclesiastes 4:4 fala sobre isso. Inveja do que os outros têm, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar aqui exemplos de invejas e consequências. Caim, agora a gente vai falar aqui de Caim. Gênesis 4:5. Gênesis 4:5. É o que ele diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Ó, que coisa interessante isso aqui. Ofertou porcaria para Deus, não é verdade? Ofertou porcaria para Deus, Deus não aceitou, mas quando ele vê o irmão, né, ofertando e Deus recebendo a oferta do irmão, ele inveja. Então, se quer que Deus receba a oferta, né, dê o melhor para ele, não é verdade? O Abel deu o que era melhor. Ele pegou a sobra, o que não prestava, e deu para Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Então a gente vê aqui, ó, um motivo aqui de inveja, né? Um exemplo aqui de inveja. Caim, um grande exemplo aqui de inveja. Ô, meu irmão, um grande exemplo de inveja. Ofertou porcaria, Deus não aceitou. Mas a oferta de Abel, Deus aceitou. Vamos lá. Gênesis 26:14. Vamos correr aqui um pouquinho. Gênesis 26:14. Vocês acharam? 26:14? E tinha possessão de ovelhas
e possessão de vagas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O filisteu aqui procurava guerra, porque inveja, né? Tinha muito aqui, ó, muita coisa material, muitos gados, né? O que mais que ele tinha aqui? Ovelhas, né? E isso tudo, aqui está falando de Isaac, ok? Aqui está falando de Isaac, né? Só que os povos vizinhos invejavam, porque ele tinha muito. Então tem pessoas que não podem ver a gente tendo nada. Então, conselho nessa noite, não conte seus projetos para qualquer pessoa. Infelizmente, nem todo mundo está disposto a sonhar com você. Queira, né? Ou melhor, queiram, né? Com vocês pessoas que sejam verdadeiras parteiras. Tem pessoas que estão caminhando conosco, mas são verdadeiras ovelhas ou coveiros. Amém? A diferença de um para o outro é clara já, né? Um está aí para enterrar, né? O outro está ajudando a nascer. Então a gente precisa, né? Precisamos ter pessoas que torçam mesmo pela gente, pessoas que, sabe, nos impulsionem, pessoas que ficam assim, não, eu estou com você, vamos orar, vou pagar o preço, eu creio que vai dar certo para você. Às vezes é isso que a gente precisa, né? E às vezes a gente conta inocentemente, sem malícia, sabe? Sem malícia, sem maldade, a gente abre o nosso coração para pessoas que aparentemente elas querem o nosso bem, aparentemente, mas no fundo não querem. E a gente não pode confiar para todo mundo os nossos sonhos. Nem todo mundo está preparado para sonhar os nossos sonhos conosco. Amém? Vamos lá. Os irmãos de José, nós já falamos né? Não vou nem falar de outros, senão vou ser repetitivo. Saúl nós falamos, mas não entrando no texto. Vamos entrar no texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 8 e 9. Primeiro livro de Samuel. Versículos 8 e 9. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão um termo? Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. Meu Deus do céu, obrigado, minha irmã Teresa. Olha aí, já tinha falado, né, um pouquinho, né, em relação a essa questão aí de Saúl, certo? Foi inveja. Mas agora pergunta o que é que Davi tinha a ver, né? Fizeram uma música. Foi o motivo, eu disse, não, esse cara aí está crescendo, está em ascensão, daqui a pouco ele falta para ele tomar o trono. Só que o que Deus reservou para Davi tinha que ser de Davi. O que Deus reservou para mim, para você, tem que ser nosso. E acabou. Né? Mas a gente vê aqui a inveja aqui. Uma música deixou Saúl se corroendo de inveja, raiva e desejo de morte. Você sabia que, claro, vocês sabem, o Saúl perseguiu Davi para o matar. Muitas vezes. Você lembra disso? Davi teve a oportunidade de matar ele e o exército não matou. Você vê ali o que é aquela atitude ali de Davi. Ele rasga, né, um pedaço das vestes de Saúl, né? Ele sabia que era autoridade espiritual. Ele sabia que, mesmo ele já tendo sido ungido já por Samuel, rei, mas ele sabia que Saúl, quem levantou Saúl foi Deus. Ele disse, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele se sentiu mal quando ele corta um pedaço das vestes, mas ele cortou ali para mostrar, meu Senhor, meu pai. Ele chamava ele de pai. Eu tive aqui, ó, se eu quiser, eu cortei aqui, eu não poderia cortar sua garganta. Eu cortei um pano só para te mostrar, eu te amo, meu pai. É isso que ele queria dizer. Ele chamava ele de pai. Tem um momento que Saúl até reconhece, ele disse, você é melhor do que eu.
É forte isso. Entendeu? Então, a gente vê o que a inveja faz, né? A inveja destrói amizades. A princípio, é uma amizade bonita, verdadeira, né? De ambas as partes, né? Passou a não ser justamente por causa da inveja. Isso aqui é muito forte, viu? Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos 15. Marcos 15, versículos do 9 ao 12. 15, do 9 ao 12. Esse é o último versículo. Não tem mais aqui. 15, do 9 ao 12. Quem achou? Pode ler? 9 ao 12. Por favor. Pois ele sabia que os principais sacerdotes iriam entregar Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ele impedisse que lhe soltasse Barrabás. Meu Deus. Voltando a falar, Pilatos perguntou: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Até Não, só aí mesmo. Obrigado, meu irmão. Olha o que Pilatos disse. Pilatos sacou logo aqui. Você vê que ele não era, como é que se diz, judeu, mas ele sacou, ele compreendeu o porquê estavam acusando Jesus. Olha o que ele fala aqui. Cadê? Porque ele bem sabia o 10, ó. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Aqui ele está falando de Anás e Caifás, né? Sogro e genro. Ok? Por inveja, ou seja, eles não estavam mais se destacando, né? Só falavam de Jesus, desse Jesus que mudava, transformava a vida. Então, por inveja, eles criam uma situação, né, para matar Jesus. Tem pessoas que ainda hoje, por inveja, mentem, faz o mal, e tira de algum de mal, né? E outras coisas mais, né? Você vê que Pilatos, né? Ele entendeu, por inveja, ó, ele bem sabia que era por inveja, ou seja, Jesus não tinha cometido mal nenhum. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 23, versículos 17 e 18. Provérbios 23, versículo 17 e 18. Quem achou, se quiser ler. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Meu Deus do céu. Olha que alerta Deus está dando para nós hoje. Ó, o teu coração não inveje os pecadores. Aqui para nós, vamos ser sinceros. Quando a gente para, né, assim, friamente, a gente dá uma analisada, faz um apanhado assim de nossas vidas. Às vezes a gente olha pessoas vizinhas, uma situação de azar. Às vezes a gente olha e diz: puxa, esse cara não tem compromisso nenhum com Deus, não teme a Deus, né? Não teme e está prosperando, aí cheio de saúde, cheio de coisas materiais. Em algum momento, né, a gente como humano às vezes passa isso, como passou na cabeça de azar. Agora a gente não pode alimentar isso. O que a Bíblia vai dizer para a gente? O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Olha o segredo. E azar para ele teve esse sentimento porque ele estava observando o ídolo. Se a gente observar, a gente pode ter esse sentimento que ele teve.
isso nos conforta muito. O problema não é chegar em determinados lugares, né? O problema é o caminho ou o atalho que foi, né, para a pessoa chegar lá. Às vezes as pessoas estão perdendo atalho, né? O homem do mundo, ele não tem limites, né? Se ele quiser alcançar alguma coisa, ele vai passar, vai pisar, e quem tiver que pisar para chegar lá, né? A gente tem visto que hoje matar uma pessoa é como se estivesse matando uma barata, um rato, não é assim que tá? A gente tem visto isso, é a banalização da vida, né, do ser humano. Então nós precisamos, diante de tudo isso, de todas essas lutas, diante de tudo que a gente está vendo, que às vezes, obrigado, que às vezes as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer, parece que nós estamos perdendo o nosso tempo como cristãos. Pô, vou para a igreja, minha vida não muda. Só que nós precisamos entender, precisamos desconstruir. Deus nunca nos prometeu riquezas materiais, ok? Não foi essa a promessa. A riqueza é eterna, é vida eterna, é algo espiritual, ok? E se Ele der aqui alguma coisa material, amém. Glórias a Deus por isso. Estamos no lucro. Se a gente não tiver essa visão, a gente vai terminar em algum momento pensando e agindo como Asaf. Pastor, acho que foi eu que eu fui anteontem, quando eu cheguei no trabalho, eu vi uma reportagem que o pai matou o filho, acho que foi em São Paulo, junto com a madrasta, foi a namorada do filho, não sei, que ela estava se envolvendo com dois, porque eles eram todos envolvidos com o negócio de tráfico de drogas. Só que o filho estava se saindo melhor na organização, na administração do negócio. Aí a mulher fez a cabeça do pai, a mulher novinha, o pai vem aí ela você vê como as coisas. Imagina. Eu vi, você viu? Eu vi. Infelizmente, assim. Vamos lá, vamos nesse momento, em nome de Jesus, Ministério de Louvor. Vamos adorar a Deus. Nesse momento, nós podemos também adorar a Deus com o nosso livro, nossas ofertas. Em nome de Jesus. Logo em seguida, a presbítera Adriana da Bênção Apostólica